Ciao ragazzi, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Vida Italiana. Hoje eu quero falar para vocês como que é dividido o território italiano, o mapa da Itália, para você entender de uma vez por todas como que é essa divisão maluca, o que que é província, o que que é comune, região. Eu sei que é difícil e um dos passos do processo da cidadania é justamente escolher o comune, mas se você não entende o mapa da Itália, isso se torna muito confuso. Então por isso eu quero ajudar você a entender de uma vez por todas aí essa divisão do território italiano, beleza? Se você não me conhece, eu sou o Robson Bonin, eu e a Natasha, a gente trabalha junto aqui nesse canal do YouTube. Na verdade, a gente atua em várias coisas, não é só o canal é um dos pilares do negócio, né? Mas a nossa missão aí é estar ajudando você a vir para a Itália, fazer o processo de cidadania, ou também fazer o processo no Brasil, mas aí a gente faz essa ligação entre o Brasil e a Itália. A gente atua muito forte com buscas de documentos aqui na Itália e pesquisas. Então, se você não está conseguindo descobrir a cidade do seu antepassado, ou então se você, por exemplo, já sabe a cidade do seu antepassado, mas não consegue pegar esse documento do Brasil, seja lá qual for o motivo, tem a questão dos apostilamentos também, a gente fala muito sobre isso aqui no canal. E uma outra coisa é, se você ainda não conseguiu chegar nessa parte da busca do documento italiano, você também pode estar ainda estudando o processo ou pegando os documentos no Brasil, com dificuldade de conseguir um documento no Brasil. E para isso a gente tem o Natbook, né, que levou o nome da Natasha aí, porque foi ela que compilou ali o conhecimento dela, com a minha ajuda também, mas o conhecimento dela, que é mais focado nessa parte de pesquisa, ela fez um e-book para quem está aí começando o processo de cidadania. Ela fala sobre pesquisa de documentos no Brasil, ela fala também sobre quais são os documentos necessários para a cidadania italiana e várias outras coisas. O custo-benefício é top, então eu vou deixar tudo na descrição aqui para você que está aí em busca da sua cidadania italiana. Então é isso aí, então vamos entender aí o território italiano. A primeira coisa, vamos falar sobre a divisão. Então pense em toda a Itália, em toda a bota, as duas ilhas. Então temos a Itália, ela é dividida em 20. Por quê? São 20 regiões. Então a divisão é Itália, né, toda a Itália, regiões, províncias e depois comunes, tá? Então, temos a Itália, que é dividida em 20. Das 20 regiões, temos 108 províncias. Então, se você fizer uma média aí matemática, dá mais ou menos 5 províncias por região. Não é bem assim a divisão, vão ter províncias, regiões com menos províncias, mas matematicamente aí daria uma média de 5 províncias por cada região. Então, nessas 108 províncias, a gente tem mais de 8.000 comunes. Eu gosto de pensar em comunes como cidades mesmo, né? Então, fazendo uma associação com o Brasil, a gente pode pensar no seguinte: pense que o Brasil tem a divisão das regiões, que é sul, sudeste, norte. Então você tem as regiões, dentro das regiões você tem os estados e dentro dos estados você tem as cidades. Então a Itália é muito parecida, ela tem as 20 regiões, dentro das regiões ela tem as províncias e dentro das províncias ela tem os comunes, que são as cidades. Então uma das coisas que gera muita confusão, que eu acho que é a parte mais importante desse vídeo, que você vai ter que entender de uma vez por todas para parar de confundir um pouco, é a capital da província. Então você tem uma província. A capital, ela leva o mesmo nome da província. É muito estranho pra gente no começo. Então quer dizer, você tem a província de Vicenza. Dentro da província de Vicenza tem um comune que se chama Vicenza, que é o principal comune dessa província. Então aí nasce muita confusão, principalmente relacionada a quem está em processo de cidadania italiana, porque quando você vê um documento, você vê lá o nome da província, geralmente. Porque quando você pergunta para um italiano onde você mora ou onde você nasceu, ele não responde o nome do comune, ele responde o nome da província. E aí nasce a confusão, porque quando os italianos foram para o Brasil, eles falavam o nome da província e não o nome da cidade. Claro que para te explicar exatamente como funciona, eu não podia deixar de trazer um exemplo aqui para você, porque senão a gente não consegue consolidar aí a informação, né? Eu vou pegar a região do Vêneto, que é onde tem a maior incidência de italianos que foram para o Brasil. Então a maioria das pessoas no Brasil aí tem a descendência de italianos do Vêneto, né? A gente mesmo trabalha muito forte com pesquisa e busca no Vêneto, justamente porque o volume é muito grande de pedidos, né? Então eu vou deixar aqui, ó, as fotinhos do Google para a gente ir entendendo um pouco mais, tá? Então a gente tem a região do Vêneto. A região do Vêneto ela tem 6 províncias.
que é Belluno, Padova, ou Pádua, né, em português, Rovigo, Treviso, Veneza, Verona e Vicenza. Deu 6? Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Veneza, Verona, Vicenza. 7. Já falei errado. Por mais que seja uma média de 5 províncias, por exemplo, o Vêneto possui 7 províncias. Beleza? Então pensa na região inteira, tem 7 províncias. Toda a região do Vêneto tem 5 milhões de habitantes. Então pensa que toda a Itália tem lá seus 60 milhões de habitantes, só a região do Vêneto tem 5 milhões de habitantes. Vamos pegar uma dessas províncias da região do Vêneto para a gente começar a ir diminuindo aí, para você entender melhor a divisão da Itália, né? Então vamos pegar só a província de Vicenza, que é a origem do meu sobrenome, né, do Bonin, e também onde a gente já morou. Então fica legal da gente falar sobre essa província, e também tem vídeos aí no canal falando quando a gente morava numa cidadezinha que pertence a Vicenza, né? Então a província de Vicenza, ela tem 850 mil habitantes, né? Toda a província de Vicenza. Então pensa, a gente tem 5 milhões de habitantes em toda a região, e somente a província de Vicenza tem aí seus 850 mil habitantes. E esses 850 mil habitantes estão distribuídos em 121 cidades, 121 comunes, que a gente fala, né? Na verdade, sem o S, né? Comuni, em italiano, que seria o plural de comune, ok? Então, a capital de Vicenza é Vicenza. A capital da província Vicenza, a província tem 850 mil habitantes, mas a cidade, ela tem 110 mil habitantes. Então, olha que louco. Então, quando eu falo província Vicenza, 850 mil habitantes. Quando eu falo cidade Vicenza, comune Vicenza, é 110 mil, que é a capital. Então, a capital de Vicenza é Vicenza, com 110 mil habitantes. Um pouco mais que isso, mas estou trazendo números aproximados aqui só com intuito didático, para a gente estar entendendo a divisão do território, né? Eu falei do lugar que a gente morou, né? A gente morou em Marostica. Então, Marostica, em italiano, né? Marostica. Marostica é uma cidade, um comune que pertence à província de Vicenza. Então, quando você digitar e achar nos lugares, sempre vai ter um parênteses com VI. Então, para você ver, a província é muito parecida com os nossos estados no Brasil. Porque quando a gente fala Curitiba, Paraná, né? O PR. E na Itália também, sempre quando você olhar duas letras maiúsculas ali, que é o F, né? O F, que a gente chama em português, pelo menos é o F, que seria ali a indicação do estado, né? Então, na Itália a mesma coisa, a província sempre vai ser referenciada por duas letras maiúsculas. Então, Verona, VR, Vicenza, VI, Veneza, VE. Então, isso vai mudando e é isso. Agora eu acho que você conseguiu entender de uma vez por todas como funciona isso aí, né? Então, Marostica, VI, porque pertence à província de Vicenza. Então, quando você for falar da capital, que é Vicenza, então é Vicenza, VI. Vicenza, Vicenza. Ah, onde você mora? Eu moro em Vicenza, no comune Vicenza. E também é uma coisa interessante quando você fala com alguém, por exemplo, onde você mora? Ah, eu moro em Verona. Ah, você mora no comune de Verona? Não, não, eu moro na província, eles falam. O que quer dizer? Que eles não moram na capital. Então, se você não mora na capital, você pode falar para o italiano, não, moro na província, moro fora da capital. Então, para terminar, Marostica tem 14 mil habitantes, é uma cidade bem pequena, e aí a gente consegue finalizar tudo que eu queria falar sobre o território italiano. Se você tiver com alguma dúvida sobre isso, deixa aqui nos comentários. Se não é inscrito no canal, aproveita, se inscreve. Se gostou do vídeo, conseguiu realmente entender como que é essa divisão aí do território, dá um joinha no vídeo aí, porque ajuda demais a gente. O joinha está cada vez mais importante aqui no YouTube. E é isso. Todos os links que eu falei no começo do vídeo eu vou deixar na descrição para você. E é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!